Então, uma boa noite geral. Muito obrigado pela, pela presença de vocês neste evento que vai ser, com certeza, muito agradável e produtivo para todo mundo. Nós vamos ter, como sempre, a roda de mentoring é um bate-papo, tem um formato inicial de entrevista, depois todo mundo fala, todo mundo pergunta, todo mundo responde. Eu gosto assim. A gente faz sempre esses eventos de uma maneira muito espontânea, né? Bom, mas desta vez nós trouxemos um time de peso, porque eu já tenho algum tempo trabalhado nas nossas divulgações, nas redes sociais, tenho trabalhado em cima de um tema que é a preocupação com a qualidade do que se chama mentoring no mercado. E, a partir de uns 3 anos para cá, eu senti a necessidade de colocar a palavra autêntico naquele mentoring que eu faço. Por quê? Porque começou a surgir gente de todo lado, intitulando-se mentor, intitulando-se formador de mentores, vários deles com muita evidência, sem conhecer o que significa mentoring realmente. Né? Então, além do que eu venho colocando, né, em textos, em posts, em newsletters sobre tudo isso, né, eu senti necessidade de trazer pessoas que foram formadas por nós, que estão na prática do mentoring em várias áreas distintas. Né? Então, eu convidei Carla Sapienza, convidei o Carlos Alberto Gonçalves, convidei Isabel Martins, convidei Marcelo Branco Mota e convidei a Teresa Macedo. Todos estão praticando mentoring, cada um numa área distinta, alguns na área social, outros na área de liderança, Isabel trabalhando isso dentro da empresa. Então, nós vamos ter vários pontos de vista distintos aqui, está entendendo? Agora, queria combinar um formato disto. Tá? A minha sugestão, que eu tinha dado ao pessoal, aos convidados, a minha sugestão é a seguinte: eu vou fazer uma pergunta de resposta mais ou menos curta de cada um dos cinco, né? Cada um na sua área específica responde a pergunta. E depois nós abrimos para as perguntas gerais de vocês. E aí cada um dos convidados pode responder especificamente a uma pergunta dirigida a ele, mas outro pode interferir, pode acrescentar, e a gente faz aquele movimento assim, não previsto, né? Bem espontâneo. Tá bom assim? Muito bem. Então, nós intitulamos, não é, o evento de hoje Quais os segredos dos mentores autênticos? Quais os segredos das pessoas que fazem mentoring de verdade? Eu quero dizer que quando eu digo que o mentor autêntico é um mentoring de verdade, não significa que só o mentoring que eu ensino que é verdadeiro, não, entendeu? Eu quero dizer que o que eu ensino é verdadeiro. Há outras linhas de mentoring que são ensinadas por aí que também têm embasamento, né? São pessoas que têm embasamento, que estudaram, que pesquisaram, que oferecem isso, né? Então, a, a questão não é de exclusividade, né? O que eu quero só dizer é o seguinte: o que eu faço é sério. O que eu faço é de verdade, o que eu faço tem fundamento, né, na ciência do mentoring, que é uma coisa que, no mundo organizacional, a ciência do mentoring tem cerca de 50 anos, quase 50 anos. Né? Isso fora, né? No Brasil é bem mais recente. Né? No Brasil, o mentoring passou a ser estudado cientificamente no início dos anos 2000, ou seja, temos 20 anos, 20 e poucos anos. Inclusive, tenho o prazer aqui de receber Eduardo Carvalho, né? Cuja esposa foi autora da primeira dissertação sobre mentoring no Brasil. Né? E um estudo orientado pela professora Sônia Calado Dias, que foi minha orientadora também, tempos depois, né? E foi um marco, né? A dissertação dela foi um marco aqui no campo do mentoring. Pois bem, então, o que é que vamos fazer aqui? Vamos começar a fazer perguntas. Marcelo, qual é a ordem que eu faço essas perguntas, né? O que é que a gente faz? Marcelo está preocupado com a ordem das Torcida é que eu perguntas. não seja o primeiro. Para
Começar, provavelmente eu serei o primeiro. Vamos lá. A pergunta é a seguinte: a pergunta para cada um é o seguinte: qual é o seu segredo quando se trata de mentoring autêntico? O que é para você é mais forte que a sua arma secreta para ser um mentor autêntico ou uma mentora autêntica? Não é? Então, eu queria que cada um respondesse isso dentro da sua área. Então, cada um vai dizendo a área em que atua com mentoring, tá? E o que é que faz para praticar um mentoring de verdade dentro da sua respectiva área. Eu pediria que cada um falasse no máximo assim, desculpem o limite, é que é para dar espaço, já são 5, né? Se cada um falar 5 minutos, já são 25 minutos. Eu já falei aqui, já são 8h10. Então, a gente precisa dar tempo para os participantes todos, né, fazerem suas perguntas. Então, uns 5 minutinhos assim de fala, acho que vão alimentar a gente bem com essas respostas. Carla, vamos começar por você mesmo? Muito tranquilo. Boa noite, pessoal. Novamente Boa agradeço. noite. Um prazer Boa noite. enorme estar aqui. Paulo, obrigada pelo convite. Teu som está bem Bom, baixinho. eu sou a Carla. Tá baixinho? Melhorou? Se eu falar pertinho? Agora sim. Maravilha, obrigada. Bom, eu atuo com mentoria para liderança e desenvolvimento feminino. A minha formação foi com o Paulo Ehrlich, então, para mim, eu tenho duas referências para falar de mentoria e o mentoring autêntico. A formação do Paulo, que é a metodologia que eu sigo à risca, nas minhas sessões, e o meu mentor, que foi o Vincenzo. Foi a primeira experiência, uma mentoria formal, onde realmente eu aprendi muito e me deu muita segurança também de iniciar, de uma forma profissional. Eu acredito que o meu segredo, primeiro, é a doação. Toda vez que eu recebo, né, uma possível mentorada, primeiro eu estou ali realmente de coração aberto para me doar, considerando dores, né, que eu tive, considerando os meus cuidados dos vieses inconscientes, mas a partir dali é uma entrega com uma escutativa, primeiro ter certeza que eu sou a pessoa certa para ajudá-la, então não é porque eu tenho essa formação que eu vou poder ser mentorada de qualquer pessoa que chegue até mim. Então, eu sempre faço um bate-papo inicial, né, sem custo algum, porque eu quero ter certeza que o que ela está buscando é através da mentoria, que eu posso ajudá-la, que eu sou a melhor profissional e o conhecimento que eu tenho, a metodologia que eu aplico, vai atingir o que ela espera. E um outro ponto que eu considero importante é respeitar as escolhas dessa mentorada, né? A gente às vezes vê caminhos que a gente fica aflita, falando, ai, meu Deus, ela vai seguir por esse caminho, mas são escolhas que vai fazer parte do aprendizado dela, né? Não sou eu que vou direcionar o que é melhor para ela, mas eu vou orientá-la com base na minha experiência, através de uma metodologia, ferramentas, e ela faz a escolha dela. E por fim, eu acho que é compartilhar meus erros. Importante a gente estar aberto a mostrar que para estar aqui também tiveram caminhos, dificuldades, desafios, erros e acertos. E aí, por fim, a gente tem um objetivo. Tá claro o que ela quer, qual é o objetivo do processo, e a gente finalizar com um PDM, com essas ações. A gente segue aí a metodologia SMART, e aí ela poder andar com as próprias pernas, né? Não ficar dependente de mim. Apesar que tem processos que a gente tem tanta troca, é tão rico que às vezes a gente não quer que acabe. Mas eu tenho uma responsabilidade em ela seguir o caminho dela e o meu papel, em algum momento também, estar claro ali com a minha função. Acho que basicamente são essas dicas que eu gostaria de compartilhar e passo aí para os meus colegas também enriquecerem a discussão. Obrigada. Legal. Só pontuando, obrigado, Carla. Só pontuando, né? Acho que se a gente pudesse sintetizar o que a Carla falou, tem muito a ver com aquilo que a gente chama de vulnerabilidade. Muitas pessoas têm ideia completamente distorcida do que seja ser vulnerável. Ser vulnerável não é ser fraco. Ser vulnerável é ser aberto, ser autêntico, ser sincero. Colocar o de você
na doação que você faz para o outro. Ser aberto a colocar suas coisas e seus erros, seus problemas, sem ter constrangimento em fazer isso, né? Ter abertura. E uma coisa que a Carla falou agora no fim, que é uma coisa fundamental, não é? E aí é que eu vejo no mercado também as pessoas agindo de uma forma, eu diria, uma palavra bem antiga, subreptícia, né? Uma forma que cá para nós não é honesta. É a questão da dependência. Um processo de mentoring, uma experiência de mentoring bem vivida, faz com que o mentorado se torne independente do seu mentor. Se isso não acontece, para mim, esse mentoring foi fracassado. O que o bom mentor quer é que o mentorado cresça tanto que um dia, além de ser independente do mentor, não é? Saiba tanto quanto o mentor, ou mesmo mais. Não é? Porque no início é assim, depois ele vai aumentando a sua bagagem de conhecimento, de experiência, vai crescendo, pode se igualar e pode ser até uma pessoa que tenha mais bagagem do que aquele que foi seu mentor. E os papéis podem se inverter. Né? Quem era mentorado passa a ser mentor do seu ex-mentor. Então, mas é fundamental nós termos em mente, né, que o processo não pode gerar dependência. Se gera dependência, ou isso foi inconsciente da parte do mentor, do mentorado, ou isso foi muito consciente daquele que se diz mentor. E não é. Só o fato dele fazer isso, de gerar dependência no outro, e fazer o outro sempre, ao ter de fazer alguma coisa nova, ter de recorrer sempre ao mentor, isso é uma geração de dependência. Então, isso não pode ter agora. Zudene, eu vou solicitar que você anote a pergunta para quando terminar a rodada dos 5, tá bom? Isso serve para todos. Vão anotando as perguntas que depois vocês dirigem para quem quiserem. Ou podem ser reflexões de vocês que contribuem com a nossa conversa. Muito bem. Vamos saltar agora para a Tereza. E aí, Tereza? Gente, boa noite. É um prazer e assim, uma honra estar aqui, né? E uma responsabilidade muito grande. Bom, a minha mentoria, ela é na área de bem-estar. Então, eu tenho a mentoria de bem-estar para profissionais que precisam trabalhar um pouco do equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional, uma mentoria para pessoas que tiveram burnout ou passaram próximo. E eu também atuo com a mentoria de emagrecimento. Então, assim, o que eu entendo que faz com que a minha mentoria dê certo? Eu acho que, como a Carla falou, a questão da vulnerabilidade, né? A gente demonstrar empatia e também compartilhar a nossa experiência, né? Porque quando alguém procura as minhas mentorias, a pessoa está um pouco fragilizada por algum processo que está vivendo. Então, é muito importante ela saber que do outro lado tem um ser humano como ela, né? Com seus erros, com seus acertos, com suas dificuldades. E eu sou bem fiel à metodologia. Eu acho que a metodologia que eu aprendi com o Paulo, ela sustenta muito a mentoria, né? A mentoria não é alguma coisa que a gente faz da cabeça da gente, é um trabalho sério, é um processo. Então, eu acho que considerar e seguir a metodologia é muito importante, mas de uma forma aonde eu considere a necessidade de cada pessoa com a qual eu estou me relacionando. Então, eu acho que é muito importante seguir a metodologia, mas também fazer adequações para que possa atender à necessidade, aquilo que o mentorado quer. E também, como a Carla e o Paulo falaram, a mentoria tem início, meio e fim, né? A gente precisa ensinar o mentorado a andar com as próprias pernas, porque nenhum processo que gera dependência, ele é bom, ele é saudável e ele se sustenta no médio e longo prazo. Então, eu acho que, em linhas gerais, é isso. Eu acho que a questão de considerar as diferenças individuais,
compartilhar e seguir a metodologia, seguir o plano, estabelecer um plano de desenvolvimento, acompanhar, né, com ela, pelo menos, ou ele, uma parte desse PDM, porque alguns são mais longos, eventualmente a gente se finalize, se encontra dali um tempo para, né, alguma conversa, algum ajuste. Eu acho que é isso. Beleza. Obrigado, Tereza. Passar agora para outra área completamente distinta. Vamos falar com Isabel. Isabel é responsável hoje pelo programa de mentoria da Baterias Moura, né? E eu tive a alegria de passar vários anos lá, desde o comecinho, quando eles pensavam em fazer mentoria, né? Até recentemente a Moura já está num estágio assim super avançado, né? Com capacidade já de autogestão em termos de mentoria. Eu digo a ela, você não precisa de mim mais, você não precisa. É um papel de mentor, né? Dizer, você já não depende mais de mim para nada. Né? E aí, Isabel, qual é o segredo agora da mentoria dentro do ambiente organizacional? Aí que é a coisa mais específica. Né? Boa noite, pessoal. Perdão pela voz. Reforço todas as palavras ditas anteriormente, mas trazendo um pouquinho para a organização. Eu percebo que o que diferencia a mentoria, quando a gente começou a trabalhar, inclusive com o Paulo, é o método, literalmente, o método e o indicador de trabalho. Na cultura da Moura é muito forte a questão de desenvolver, de se doar, de contribuir para o outro. Mas antes da gente estruturar e termos um passo a passo, termos um cronograma, termos um roteiro, acabava que as pessoas cuidavam uma das outras, mas não necessariamente conseguiam ter o olhar, inclusive saber de fato o que era que a mentoria trazia como contribuição. E era interessante porque as pessoas diziam assim: os mentores, eles saíam muito bem do processo, os mentorados saíam muito bem, mas a gente não conseguia quantificar como foi que a gente saiu do ponto A e chegou para o ponto B. E quando a gente conseguiu dar essa robustez, até hoje a gente já trabalhou com várias perspectivas de indicador, desde utilizar o DISC, até utilizar as competências essenciais, até trabalhar agora com mentoria técnica. O ponto é a gente dizer, eu preciso saber o que é que você vai desenvolver e materializar uma nota, um status de como você está agora. O mentor recebe isso de uma maneira muito bem consolidada, entra com toda a sua expertise e no final a gente reavalia esse conhecimento. Então, além de todas as sensações, satisfações que a gente sabe que o mentoria traz, a gente consegue evidenciar para a organização exatamente o quanto ela contribuiu e o diferencial que de fato a mentoria fez. Sou Isabel Martins, sou psicóloga, não me apresentei no início. Trabalho também como mentora em DISC, como mentora em comportamento organizacional e como mentora em estruturação de programas de desenvolvimento continuado, que é a jornada que eu tenho trilhado na Moura há 8 anos. Muito bem. Muito bem. E o segredo mesmo, qual é? É um indicador de sucesso, Paulo. Eu não faria uma mentoria só por fazer, mas eu preciso medir e saber o que é que eu preciso fazer em todo esse processo. E, principalmente, ver se ele gerou os resultados e os frutos ou não. Exatamente isso. A gente conversou muito sobre isso, né? Até Sim. determinar quais seriam os indicadores de sucesso lá para a Moura. Sim. Há um perigo muito grande, né? Na medida que a mentoria vai ficando muito famosa no Brasil, há um perigo muito grande das empresas quererem fazer porque sabem que é bom. Mas esse negócio só de saber que é bom, adianta de quê? Vamos fazer porque a gente sabe que dá resultado. Sim, mas qual é o resultado que você quer? Então, quando a gente entra na empresa para conversar com o RH que quer implantar um programa de mentoria, um programa de mentoria, a primeira pergunta que a gente faz é: ok, o que é que você quer disso? Para que vai servir? Não é? Que alinhamento estratégico um programa de mentoring vai ter com a própria organização? Finalmente, como é que você vai medir o resultado? Como é que você vai saber se isso deu certo? É o investimento que você vai fazer. Né? Lá na frente, como é que você vai medir isso? Então, eu faço questão de colocar na frente de tudo a necessidade de indicadores. Tá? Então, assim,
Talvez um dos grandes segredos realmente de você implantar isso na organização, até além de todo o método, né, de treinar mentores, de preparar toda a equipe para levar tudo isso para frente e levar a bom termo, é você saber onde você vai chegar. Não é? Por exemplo, você quer fazer mentoria para reter trainees. A gente sabe que é um problema trainee na organização. A organização gasta uma nota no programa de trainees, com 6 meses, 7, 8 meses, os trainees começam a ir embora. E agora, como é que você vai reter esse pessoal? O programa de mentoring pode ser usado para reter trainees? Sim, sim, claro. O trainee pensa 2 vezes antes de sair, quando vê que tem um ótimo mentor dentro da empresa. Ele não sabe se para onde ele vai ele tem isso. Né? Ele está no começo, ainda cheio de inseguranças, e vê uma pessoa segura ali colocando, ajudando, né? Servindo até de suporte para o crescimento dele. Então, tudo bem. Então, depois de um tempo que o programa de mentoring para trainees é implantado, você mede. Quantos saíam antes? Quantos saem agora? Que redução você teve? Então, a gente consegue números exatos nisso aí. Então, é muito importante essa questão da mensuração de resultado. Importantíssimo. Então, quando você coloca no programa organizacional isso, ele já tem uma grande chance de ter sucesso. Se não, gente, como é que se vai mostrar o resultado para a alta gestão da empresa? Sabe o que é que vai acontecer se você não consegue mostrar um resultado assim tangível, mas bem visível? Vai vir aquela velha frase que eu execro, mas ela é usada. Lá vem mais uma invenção do RH. Não é? Vem um RH com mais uma invenção aqui na empresa, tá. Mas se o RH faz e mostra o resultado, está aqui, ó, reduzimos em tantos por cento, não é, a saída dos trainees. Conseguimos acelerar em tanto a aprendizagem aqui de alguma coisa nova na organização. Nosso processo de sucessão agora dá o mínimo de problemas ou não dá mais problema, porque realmente os sucessores são bem preparados pelos mentores. Então, tem muita coisa que pode ser feita em medida, e eu acho que é indispensável que isso aconteça. Muito bem, obrigado, Isabel. E agora, Carlos, eu vou puxar para uma área em que você entrou e dentro dela você, claro que não é só nisso que você trabalha o mentoring, mas dentro dessa área você tem dado um verdadeiro show. Carlos, acho que foi logo que terminou, né? A formação ele aceitou, ele entrou como mentor do IVG, do Instituto Marcelo Goldoni, para fazer um trabalho de mentoring social. Né? E hoje é uma pessoa que tem uma experiência tremenda nisso, além de ser um mentor na área de lideranças de TI. Né? Fala um pouco, qual é o segredo de você fazer um ótimo trabalho como mentor, não é, para pessoas que, boa parte dos casos, são pessoas carentes, são pessoas que não é, talvez não tenham tido uma formação mais sólida para crescer. Como é que você faz? Qual é o segredo de dar certo isso que você faz? Você já fez com uma quantidade imensa de pessoas, né? Está sem som. Posso passar para o Marcelo enquanto você resolve? Tá vendo, Marcelo? Você ia ser o último, né? Mas. Então vamos lá. Marcelo, fala tem da área que jeito. você fala, da área em que você pratica o mentoring e qual é o seu segredo para que as coisas deem certo. Primeiro, é uma honra participar aqui. Obrigado por ter sido um dos lembrados aí por você, dentre tantos alunos. Agradecer a presença aqui do meu antes mentor informal e depois mentor Sérgio Guedes, que foi quem me trouxe à área do mentoring, quem me indicou o Paulo, enfim, uma convivência aí de alguns quase 30 anos, né? Eu sempre trabalhei na área portuária, naval, durante 35 anos,
e fui apresentado ao mentor pelo Sérgio, foi meu diretor durante muitos anos. Eu sou administrador, fiz também direito. Durante a formação com o Paulo, tive o prazer de estar na turma da Carla e da Tereza, são minhas colegas eternas aí, a gente tem um grupo de acompanhamento aí, não é supervisão, porque ninguém sabe mais que ninguém, mas é um grupo que a gente se ajuda aí, estimulado pelo Paulo, então é um grupo muito bacana. Com isso, eu fiz uma formação influenciado pela Tereza em psicologia positiva na PUC do Rio Grande do Sul, para me apoiar na área que eu gosto muito de trabalhar, que é trabalhar com pessoas. É desenvolvimento de pessoas, é satisfação de pessoas, e o mentor está diretamente ligado a isso, né? Então, a psicologia positiva me ajudou muito, era uma formação que eu não tinha, só formações técnicas, não na área de pessoas, né? E aí acabou me ajudando bastante. Mas eu enxergo o processo de mentoring, primeiro que individualizado e customizado de uma forma única. Então, eu não aceito qualquer mentorado. Eu tenho que ter aquele rapport, aquele conhecimento, aquela ideia de que eu vou conseguir realmente, com toda a experiência, a bagagem que eu tenho, ajudar de forma efetiva, né? Isso é fundamental. A metodologia do Paulo, sem comentários, né? Nos ajuda a retomar início, meio e fim, a dar sequência, não criar expectativas do que não se consegue e realmente você ter um processo todo ele feito de forma coerente para que o seu mentorado entenda o que o Paulo falou com gentileza no início, né? De que você não vai criar uma dependência, vai ficar atuando ali uma vida inteira e não como mentor, e sim como apenas um ouvinte. Então, os segredos, eu acho, passa pela uma escutativa e uma aceitação muito forte. Então, esse é um dos segredos na área que eu trabalho, que é liderança e transição de carreira, né? Você precisa entender aonde está a pessoa, aonde ela quer chegar para poder apoiar, celebrando pequenas conquistas aí, que para mim é a grande marca do processo, né? Você entender que a evolução é contínua, o aprendizado também, e aí você vai trazendo vivências, experiências, estimula, influencia, mas com é, reservas, como disse a Carla, né? As escolhas não são nossas, as escolhas são dos mentorados. Então, todo o processo passa por isso de a gente entender, customizar e, junto com a metodologia, que é fundamental, conseguir chegar num resultado. E o mais importante para mim no desenvolvimento de pessoas, no desenvolvimento dos líderes, o líder mentor, é celebrar as pequenas vitórias. Para mim, isso é a grande sacada do processo do Paulo, que a gente consegue implementar fácil. Vamos fazendo ali no acompanhamento do PDM a celebração, o avanço de todos os itens que a gente consegue colocar para frente. Com isso, o processo se torna fácil, o processo se torna até gostoso para os dois lados e incentiva muito pela metodologia, a participação do mentorado, e ele acaba tendo naquilo, a gente constrói um rapport muito grande e leva essa relação até para depois desse mentoring. Quando ele acaba, a gente acaba mantendo contato. Eu tive um mentorado que um ano depois dizia: aí, vamos conversar um pouco? Eu quero te contar que depois daquela promoção eu tive outra e agora eu estou com outro desafio. Então, não era mais um processo de mentor, e sim uma relação que depois do desenvolvimento, a felicidade e a alegria dele em celebrar mais uma conquista. Então, o desenvolvimento, o método do Paulo, leva a gente muito para isso, para que desenvolva o mentorado e ele tenha autonomia. Isso tudo traz ele conseguir ter, a partir da finalização do mentoring, o sucesso e atingir os objetivos que ele queria. Então, lembro muito isso, uma palavra só para definir
qual seria o segredo? Eu acho que é a gente seguir a metodologia e celebrando ali a cada conquista para que a gente consiga evoluir. Espero ter ajudado. Obrigado, imensamente grato por essa oportunidade, de estar junto com todos aqui, pessoas de tanta capacidade, e eu poder falar um pouquinho do meu trabalho aí no mentoring. Obrigado, Obrigado, Paulo. Marcelo. Marcelo pontuou muito essa questão da estrutura, né? A Teresa também falou nisso. Se o mentoring é formal, ele tem que ter estrutura, né? Não é um mentoring por acaso, não é um mentoring espontâneo. Esse mentoring que nós estamos discutindo aqui não é aquele mentoring que nossos pais nos deram. Alguns professores foram para nós, né? Alguns colegas, alguns líderes até podem ter sido, né? Isso foi espontâneo. Eu estou falando do mentoring formal, que é estruturado, programado, né? Ou o indivíduo contrata você como mentor, ou ele está dentro da estrutura de um programa de mentoring numa organização. Então, isso é estruturado. A vantagem da estrutura é que você sabe de onde sai e para onde vai. Né? E a gente cria, que o pessoal já falou tanto aí de PDM, para quem não sabe, é Plano de Desenvolvimento do Mentorado, né? É um plano que se cria, em que o mentorado sabe aonde quer chegar, mas principalmente sabe por onde começa. Qual o primeiro passo, ou quais os primeiros passos que ele tem que dar para entrar naquela estrada que vai levar àquele destino que é, digamos, uma visão do futuro dele. É uma técnica de construção de plano, na verdade, né? Mas que é feita através de uma conversa estruturada que o mentor tem, de perguntas que já estão lá programadas para serem feitas, podem ser acrescidas outras também, mas vão direcionando o indivíduo até chegar na construção disso. Ok? Carlos, o microfone já está ok? Oi, Carlos. Agora congelou. Bom, enquanto o Carlos resolve aqui, eu vou lembrar para vocês o seguinte. Foi divulgado, né, que nós estamos lançando hoje o podcast. E não podia ter outro nome, né? Podcast do Mentoring Autêntico. Nós não conseguimos ser originais nesse ponto, porque é preciso bater nessa tecla o tempo todo, né? Do Mentoring Autêntico. Então, o nosso podcast vai ser está sendo lançado, ele está no ar já. Eu, no final, vou colocar aqui no chat o QR Code para o podcast e o link para quem quiser escolher para onde é que vai, tá? E tenho a honra de ter como, né, o primeiro podcast, um podcast de uma entrevista com Carla Sapienza, que está aqui. Né? Então, vocês têm lá uns 30 e tantos minutos lá de boa conversa com a Carla, e a Carla falando como é que é o desafio de começar a ser mentor autêntico, essa perspectiva de quem está iniciando, né, o trabalho e a caminhada para ser mentor. Ok? Muito bem. Então, ainda não estou vendo o Carlos. Queria saudar aqui as outras pessoas que entraram depois do início. Estou vendo aqui várias pessoas conhecidas. Estou vendo até um amigo de jardim da infância aqui. Você pode imaginar? Jair Jaroslavski que está aqui, está escondidinho. A gente se conhece há um pouquinho de tempo. Muito bem. E aí vamos partir para as perguntas. Depois o Carlos entra e resolvido o problema dele, a gente já ouve a palavra dele, tá bom? Zudene, você tinha levantado a mão, queria perguntar, vamos lá. Zudene está no caminho da acreditação da mentoria. Boa noite, pessoal. Feliz de estar aqui, feliz de ver vocês, especialmente o Paulo, né, que eu já conheço, e a TT, que eu conheço há mais de 25 anos. Parece que a minha vida e a dela tá sempre junto, sabe? Sempre se encontrando e a gente faz as mesmas coisas, mesmo quando a gente está separado, né, Tê? Então a gente foi seguindo pelos mesmos caminhos, né, de gerência de RH, de psicologia positiva, das nossas certificações. Nos encontramos num evento de treinamento também, qual foi muito bom para nós. E hoje eu faço mentoria de formação de líderes, né? Formação de líderes e carreira. E fiz a minha certificação com o Paulo, e quando ele falou da dependência do mentorado, aconteceu comigo e eu não tinha consciência que estava acontecendo comigo. Até um dia que eu pedi a supervisão dele, eu falei com ele, eu falei, Paulo, já tem um tempo, eu estou notando que ele me liga, sabe? Ele estava muito. Só que eu não sabia, tá? E aí, quando eu fui falando para o Paulo, ele falou: Você não acha que ele está dependente? Com aquela palavra, quando ele fez essa pergunta,
Eu falei, não acho não, eu tenho certeza. Ele está muito dependente. E aí eu comecei, só que a gente não tinha chegado ainda no índice de sucesso, no indicador de sucesso. E aí eu fui aumentando o espaçamento dessas mentorias e a gente, graças a Deus, né, chegou nesse indicador e ele mesmo, sozinho, foi embora, sabe? Então a gente se fala, continuamos falando, mas agora de mês em mês, sabe? Então eu acho que mesmo a gente tendo aí, mesmo que eu faço coach desde 2006, sabe? Mas mesmo a gente já tendo muito traquejo, mudar de metodologia para mim foi um desafio, é um desafio. Eu acho que nas 2 últimas mentorias agora que eu estou fiel demais, mas usar a metodologia do Paulo e mesmo que a gente agregue outros conhecimentos, mas a gente seguir, eu acho que dá realmente esse suporte, né, esse amparo para a gente ter essa, né, fazer um trabalho mais qualificado. Então, eu queria compartilhar isso, porque eu vivi isso, né? Quando o Paulo falou, eu queria, na verdade, colocar essa reflexão. Eu senti isso, essa dependência, e eu consegui sair de uma forma muito bacana, porque eu tive esse momento com ele, e ele me trouxe a essa realidade, tá? Legal, Zé. Peraí. Deixa eu falar a propósito da questão da metodologia, mais uma vez. Eu sempre costumo dizer nas formações o seguinte: quando eu comecei a praticar isso, eu tinha um método que era baseado nas coisas que eu estudei e que experimentei. E aí vi aquilo que me satisfazia, fixei ali o método e comecei a praticar. Ao longo do tempo, eu fui tirando coisas do método, colocando coisas no método, aperfeiçoando e assim por diante. Quando vocês pegam um método, seja qual for, seja meu, seja de quem for, eu aconselho sempre você ter em mente que um dia você tem que ter o seu método. Ou pelo menos, você vai ter o método de alguém, mas você vai dar a sua cara, o seu jeito para esse método. Eu sou absolutamente contra o engessamento. Você pegar uma coisa e rigidamente com aquilo a vida inteira. Por quê? Porque alguma coisa sua o método tem que ter. Você pode acrescentar alguma ferramenta que você acha boa. Você pode criar uma ferramenta. Você pode modificar uma ferramenta que está usando porque acha que dá mais certo de uma outra maneira. Então, houve várias coisas que eu aprendi que eu deixei de lado. Houve várias coisas que eu aprendi que eu modifiquei. E houve várias coisas das quais eu senti necessidade e eu não tinha aprendido. Então, eu criei. Então, é assim que você cria o seu jeito de ser. Está entendendo? Eu não acho que deva ser uma coisa assim, como se diz na gíria, engolida, né? Goela abaixo, né? A vida inteira ser exatamente assim. Não, dê o seu jeito. Às vezes, algumas frases que você coloca dentro de uma coisa, de um discurso que já estava previsto, mas se você, vez por outra, soltou uma frase espontaneamente e viu que ela teve um efeito muito grande lá diante do mentorado, deu impacto, ele parou, refletiu, você sentiu que aquilo teve força. Guarda essa frase. No próximo mentorado, testa de novo. Se der o mesmo efeito, sinal que esse negócio tem valor. Então, você vai guardando, você vai aprendendo. O importante é você sempre prestar atenção àquilo que, inclusive, espontaneamente vai surgindo dentro de você. Né? Porque, afinal de contas, se você é mentor, você usa uma coisa chamada intuição. A intuição é o quê? É a forma como você pega de dentro da sua experiência e externa aquilo que você está pensando. É a intuição que faz isso. A bagagem está lá dentro, afinal de contas, se você é mentor, porque tem uma bagagem de conhecimento e experiência. A intuição pesca o que você vai dizer, o que é que você vai fazer, e aquilo sai e atinge positivamente o mentorado. Então, se você viu que alguma coisa que espontaneamente você criou deu certo, anota, vai agregando ao seu método. É muito importante isso. É muito importante. Um belo dia, talvez você esteja bem distante daquilo que aprendeu como método. Porque você foi dando cada vez mais uma cara diferente. É o caso hoje. Há coisas ali do método que estão lá ainda da época que eu aprendi. Mas tem muita coisa nova, inclusive. Inclusive, coisas novas hoje que a gente tem mais facilidade até de criar por conta da inteligência artificial. Hoje, no material que eu uso, já existe uma ferramenta criada com inteligência artificial. Não que ela criou para mim, mas ela me ajudou a criar, certo? Porque ela não pode dominar, não. Muito bem. Marco, por favor. Boa noite a todos. É bom estar aqui com vocês e escutar a opinião e as experiências aí de vários, e também rever alguns amigos aqui e outras pessoas até que eu conversei fora da aula, né, como o Agostinho, por exemplo. Tive a oportunidade de bater um papo com ele um tempo atrás, e ver aqui nesse grupo. Então,
A pergunta que eu tenho aqui, e foi justamente o ponto da central da discussão do mentoring autêntico, se a gente faz, quando a gente faz, aí qualquer um pode responder, tá? Assim, você está fazendo aquela primeira reunião, a reunião contra o zero, para alinhar expectativas. E a gente sabe que o mercado está contaminado aí com vários entendimentos do que é mentoring. Queria que vocês comentassem alguma experiência que vocês tiveram de uma pessoa realmente pedindo uma coisa que não é realmente mentoring, e como vocês lidaram com isso, com essa situação. Eu não tive ainda, felizmente, não tive nenhuma experiência, mas eu gostaria de escutar de vocês algo que chegou para vocês meio quadrado e como é que vocês contornaram ou realmente resolveram ou indicaram um outro profissional, dependendo do caso que tenha acontecido. Quem quer responder? Marcelo, Carla, Tereza, Isabel? Eu tenho uma experiência, eu posso compartilhar. O som, Carla, está baixinho. Ah, é o fone. Melhorou? Melhorou. Eu tenho uma experiência que eu tive duas situações, que foi no primeiro bate-papo para entender a necessidade da mentorada e me apresentar. E as duas estavam emocionalmente muito abaladas. Então, elas estavam buscando sair do emprego, estavam no limite até para pedir as contas sem ter emprego nenhum. Ele estava ali num limite de depressão e até um estresse muito alto. E a expectativa que elas tinham, naquele momento eu identifiquei que não seria através do processo antes delas buscarem uma ajuda psicológica. Então, foi o momento em que eu expliquei como o processo aconteceria, mas também mostrei que a dedicação, a entrega dela precisaria de uma cura antes desse processo ou durante. E deixei aberto para elas avaliarem se, naquele momento, elas não precisariam de uma ajuda psicológica ao invés do processo de mentoring, porque o processo ele é intenso também, né? Ele tem uma entrega, ele tem uma profundidade e, e aí uma delas seguiu com o acompanhamento psicológico e psiquiátrico e deu super certo, né? Ela agradeceu a transparência e a outra optou em fazer um tratamento psicológico e não voltou, né, para a mentoria. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado também, saber as nossas limitações. Claro, às vezes pode ser técnica, né? A pessoa pode achar que eu vou trazer a solução para a vida dela, que eu vou trazer a promoção que ela quer, e isso tem que estar claro que não é a nossa, não existe essa garantia, né? E nem nossa responsabilidade. Também pode haver limitação técnica de conhecimento em alguma área em que eu digo, olha, não me sinto preparada, acredito que possa ser outro profissional. Mas a questão psicológica e emocional, ela é muito delicada no processo. Às vezes, durante o processo, também você identifica que a pessoa não avança porque ela precisa de uma ajuda psicológica. E eu não sou psicóloga, né? Eu sou farmacêutica e eu sei até onde eu posso ir. Então, essa transparência também é importante, às vezes logo na abertura ou durante o processo, pode acontecer. Até uma questão de humildade, né? Como vocês colocaram no comecinho. Eu acho que, além da humildade, tem a questão também do papel que se estabelece, né? Porque eu sou psicóloga, então eu já tive um caso, né? Porque a mentoria é para profissionais que tiveram burnout. E veio uma pessoa que ela estava no meio do burnout. Então, não estava medicada ainda, não estava fazendo tratamento psicológico, não era um caso de mentoria. Mas ele me procurou na função de mentoria. Ou eu vou ser mentora, ou eu vou ser psicóloga, Sim. né? Os papéis, eles têm que ficar bem claros. E foi o caso semelhante desse que a Carla trouxe, né? Que eu encaminhei tanto para uma colega psicóloga, quanto para ele procurar o psiquiatra, né? Porque se a pessoa está no meio da crise do burnout, você não tem como fazer mentoria. Concordo.
Não tem como. E é uma armadilha para você, né? Que já é psicólogo, inclusive, né? Então, Mas assim, os papéis eu deixo eles muito claros de acordo com o objetivo que a pessoa me procura. entendi. Entendi. Marcos, trazendo um pouquinho para o contexto da organização, só fazendo cor até com o que Carla trouxe. Você explicar o que é mentoria faz a pessoa entender o que não é. Por exemplo, eu trabalho com lideranças durante 8 anos e já me procuraram para ser mentoria do Sol. Eu posso ser mentor de ferramentas de liderança, disso eu entendo, mas eu não sou líder. Hoje eu sou consultora de desenvolvimento. E o mentor, ele tem esse lugar de fala. Então, ele fala da vivência, da experiência, do como ele já passou. E aí foi bem tranquilo, porque primeiro você não dá um não de cara. Mas quando você explica o que é mentoria, ele entende porque aqui daquela demanda específica você não pode ser mentor. Eu queria contribuir também, Marco, com você. Bom, meu nome é Fernando, eu fiz a primeira turma com o Paulo em 2018, em São Paulo, né, Paulo? No E presencial. comigo, pois é, presencial, coisa antiga isso. E comigo, o que acontece muitas vezes é pelo meu perfil e por eu ter uma consultoria e também ser mentor, muitas vezes confundem e acham que o que eles querem é mentoria, mas eles estão pedindo consultoria. E aí eu tenho que separar muito bem os papéis. Não pego como consultor, se ele veio até mim como mentor e depois eu descubro, olha, na fala dele, eu percebo que ele quer que eu ajude ele a fazer, que ele quer que eu dê o caminho das pedras, até por experiência. O último foi um cara que queria fazer uma migração de um sistema para um outro sistema, algumas coisas complexas, e queria minha mentoria, mas que eu fizesse com ele. Eu falei, olha, isso não é mentoria, isso é consultoria. E a gente mesmo, às vezes, se confunde, porque você quase pega, você fala, não, pera, não é esse caminho. Então, você tem que recusar muitas vezes e falar, ó, conheço um outro consultor que pode te ajudar. E eu queria só também deixar um depoimento rápido aqui para o Paulo, agradecer, Paulo, sua generosidade com o Instituto Realiza Você, que eu me voluntariei, sou um dos voluntários lá desse instituto, que você cedeu gratuitamente o seu curso, sua metodologia, seu conhecimento para eles. A gente vai começar a pegar as mentorias, né? E aí a gente tem que fazer uma preparação também específica sobre o que é voluntariado, o que é periferia, o que é o jovem atual. Mas queria declarar aqui a sua generosidade e te agradecer, Paulo, pela oportunidade lá também. Obrigado. Foi uma coisa mesmo de coração, não? Porque o Leandro Rito, que é um dos, digamos, dos empreendedores sociais aí do Realiza, gente, é realiza ponto letra V, letra C, de você, né? Realiza.vc. Isso é um link mesmo. Você coloca, sai no site deles. E é um projeto muito bonito. O Leandro fez o curso e depois pediu licença para adaptar o curso para a necessidade do programa deles, né? E aí eu cedi a licença de uso dos materiais e da metodologia. Mas é uma coisa muito legal. Antes de passar para Eduardo Carvalho, eu queria só dar um fechamento no que o Fernando Toledo falou, que é o seguinte. Já aconteceu comigo, por mais que eu explicasse ao indivíduo que eu não ia ser consultor dele, eu não vou entregar as coisas para você pensadas por mim, eu vou estimular você a pensar nas coisas que você precisa resolver. Então, é isso que eu vou fazer. E o indivíduo, ok, aceita. Quando chega no meio do processo, ele começa a dizer, estou insatisfeito, você não está me entregando nada. Eu digo, a minha proposta não é entregar nada mesmo, a não ser a minha capacidade de fazer você pensar. É isso que eu vou entregar para você. Em raríssimos casos, eu vou lhe entregar alguma coisa pronta, só se eu tentar, e você não conseguir, eu entrego, mas isso não é isso é uma exceção no processo de mentoring. Pode acontecer, mas não pode ser uma coisa habitual. E o indivíduo foi embora zangado. Entendeu? Então, assim, eu tenho o que eu chamo de encontro zero. Encontro zero que o Carla falou é o primeiro encontro, a gente não cobra, conversa com ele. A primeira coisa que eu faço questão de dizer é o que a mentoria não é. E a primeira coisa que eu digo à mentoria não é consultoria, amigo. Eu não vou você chegar com um problema e ele entregar o resultado pronto, porque eu tenho experiência nisso, isso é consultoria, não é mentoria. Mas o indivíduo, mesmo assim, ele entra iludido. Ele quer se iludir, não sei, com a esperança que eu mude de ideia. Eu não vou mudar de ideia. Eu sei o que eu quero fazer, né? Então, às vezes você
Entendeu? Entendeu a diferença? Entendi. Não, quer mentoria, vamos em frente. E lá no meio do caminho ele disse, não tô satisfeito, porque eu pensei que você ia me entregar tudo pronto. Né? Então tem que deixar tudo muito claro mesmo desde o início. Mesmo assim, você ainda poderá passar por uma decepção dessa. Eduardo Carvalho, antes de você falar, eu queria dizer o seguinte, eu não sei se eu já coloquei aqui no chat, eu coloquei. Vou colocar agora. A primeira dissertação feita, escrita no Brasil, o primeiro trabalho científico publicado no Brasil, em forma de dissertação, está aqui o nome, vocês podem procurar na internet. Eu acho que se encontra, né, Eduardo, ainda hoje para baixar. Talvez um repositório da Universidade Federal, não sei. Está sem som, você. Tá ouvindo? Alô? Agora. Agora tá ouvindo. Agora está ouvindo. Tá, eu vou consultar a Mônica, Paulo, para saber, né, como é que a gente pode acessar e aí compartilho aí com você. Tá bom. Bem, estou muito grato em aprender aí com as experiências aí compartilhadas, né? E eu fiquei curioso aí, eu acho que praticamente todo mundo falou em indicador de sucesso. E, assim, mas eu teria uma pergunta assim, mais dirigida à Isabel, por lidar em organização, né? Mais objetivamente, ela falou sobre organização. O exemplo de indicador de sucesso na organização e quando há conflito de valores entre o funcionário, né, que você está no processo de mentoria, e a organização. Como é que você lida com isso? Eduardo, cortou aqui no início. São duas perguntas, correto? É para exemplificar um indicador, depois como é que tem conflito, é isso? De sucesso, Bem, sobre exato. indicador de sucesso, a gente já trabalhou com alguns. Eu não sei aqui se todo mundo conhece o DISC, mas o DISC ele é um inventário comportamental onde o colaborador ele preenche um forms, digamos assim, e aí esse forms gera o perfil dele em 4 fatores: dominância, influência, estabilidade e conformidade. E lá na Moura, pela plataforma que a gente utiliza, a gente consegue fazer esse mesmo desenho do cargo. Então, a gente desenha esses 4 perfis do cargo, imagine que esse é o cargo ideal, e a gente correlaciona o perfil de Isabel com o cargo. E nós temos um nível de aderência. Então, Isabel tem 75% de adesão ao cargo dela na organização. E aí a gente procura mentor, digamos que considerando D e S, que são as letrinhas, o perfil de Isabel mais baixo seria a conformidade. E é o que distancia ela do cargo. Então, a gente consegue ter esse nível de correlação. Procuramos mentores que têm a conformidade alta, com um cargo parecido com Isabel, com as experiências, com a vivência que ela precisa ter. E a gente forma as duplas de mentoring, tendo o indicador de que Isabel hoje tem 75% de adesão. Passamos por todo o método, já colocamos a meta de quantos por cento a gente quer que Isabel saia e o mentor, com base na experiência prática dele, no item conformidade, vai fazer esse processo com Isabel durante 6 meses, por exemplo. Ao final do processo, a gente replica esse indicador e a gente consegue ver qual o nível de aderência que Isabel tem agora com o cargo após esse processo de mentoria. Esse é um caminho que nós já utilizamos. Outro que a gente utiliza também é sobre as nossas competências essenciais. Então, a gente tem um desdobramento da nossa cultura. O líder de Isabel faz uma avaliação de como ela está na competência, já também com esse indicador posto. A gente procura mentores que se referem naquela competência e a gente replica. E um outro que a gente agora, Paulo, tem até que te mostrar esse, é que a gente criou uma ferramenta de conhecimento técnico, onde a gente desdobra todos os conhecimentos que uma pessoa precisa ter em determinado fator. Por exemplo, em atrair talentos. Então, eu coloco desde uma pessoa que é básico, intermediário, adequado e avançado naquela frente de desenvolvimento específico. Eu mapeio e avalio como é que Isabel está. Procuro mentores que têm habilidade naquele indicador e faço essa correlação para ir para os processos.
Então, já a gente consegue ter materializado, desde conhecimentos comportamentais até conhecimentos técnicos. E sobre conflito de interesse, eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor qual é a tua dúvida, eu não entendi a pergunta. É conflito de valores, né? Você tem uma Como? pessoa, né, conflito de valores, né? Você Sim, tem uma pessoa, né, um funcionário, que ele tem valores e a organização pode ter valores divergentes. E aí, como é que você lida com esse conflito, né, de valores? Você está orientando, né, a pessoa e sim, como é que lida com isso? entendi. Vê, na verdade, a nossa cultura ela é muito forte. Nós lá nos chamamos de mourianos. Então, geralmente, isso é mensurado desde o processo seletivo, se a pessoa tem uma adesão à cultura ou não. Mas Deixa a eu botar interessante assim. da pergunta... Oi, alguém quer complementar? Continuando, mas é interessante a tua pergunta, Eduardo, porque, por exemplo, nós temos mentorias em cultura. Às vezes chega alguém na organização que a gente percebe que sim, ele tem uma aderência, mas que ainda não está ou não tem o perfil que a gente espera. E aí a gente convida um mentor que é referência em cultura, para que através do método ele possa dizer o que é que o Moriano faz e o que não. Geralmente, sendo muito transparente contigo, se uma pessoa não tiver aderência à nossa cultura, ela não fica muito tempo na organização, para ser muito, muito direto contigo. É muito forte a cultura lá na Moura, mas a mentoria ajuda, inclusive, nisso. Bom, eu vivi essa questão da Moura como um fornecedor de serviço para a Moura. Um belo dia, a Isabel chega para mim e diz assim: você vai ter que gravar um curso para a Moura, um curso de liderança mentora. A gente vai deixar esse curso na Universidade Corporativa. Só que é o seguinte: depois de cada módulo, você vai fazer um vídeo mostrando como aquele módulo é alinhado com a cultura empresarial Moura. Aí disse: onde é que eu vou ver isso? Ela disse: na cartilha do Cultura Empresarial Moura. Então mandaram para mim. Quem entra na Moura tem de ler na cartilha, entender como a gente quer as coisas aqui. Então, assim, o alinhamento é muito rigoroso, é muito rigoroso. Se existe alguma distorção, né, do alinhamento cultural do indivíduo, em questão de valores, digamos assim, com a instituição, eles fazem esse processo. Se ele não se alinha, é assim. Ok. É muito forte, a cultura é muito forte e é uma cultura, e o que é incrível, né? A cultura de origem. A empresa Sim. nasceu assim, o fundador era assim e até hoje a cultura é assim. E isso talvez seja um dos maiores pilares do desenvolvimento da empresa. A gente até brinca que se você precisar tomar alguma decisão em qualquer situação e tiver a dúvida do que fazer, vai para a nossa cartilha que lá vai ter a resposta. E é danado porque tem mesmo. Ok, muito obrigado. Valeu. Marcelo, Nada. Eu sei que o Eduardo direcionou para a Isabel, mas dos indicadores de sucesso, eu aplico também no meu processo de mentoring o teste do VIA, né, que é o Values in Action, que são as virtudes. Mesmo tendo todos os indicadores de sucesso dos mentorados, que ele faz e atinge, eu depois de 6 meses reaplico o VIA para ver se o que ele me pediu eu consegui trabalhar e melhorar na escala de graduação dele. Ou seja, o cara queria liderança, estava lá, são 24 virtudes, né? Estava lá em 22º, que nem aparece para ele. Talvez você não consiga levar para uma força de assinatura, que são os 5 primeiros, mas você traz ali para o 8º, 10º, item que ele vai lembrar naturalmente. Então, isso também ajuda como um medidor, um índice de sucesso, não só pelo que ele almejava, mas também do teu trabalho que ele solicitou e você consegue mostrar para ele. Olha como agora, mesmo instintivamente, você já tem uma percepção de liderança extremamente mais aguçada e mais forte dentro de você culturalmente. Isso precisa de uns 6 meses, que é geralmente que leva o processo de mentoring, né? Você já consegue ver uma evolução muito grande. Então, é uma outra forma de medir o índice de sucesso até individual, né? Que a pessoa realmente desenvolveu e vai conseguir seguir o seu caminho. Só para complementar aí, ou poder ajudar um pouco na resposta do Eduardo. uma Obrigado. outra coisa que pode ser dita é o seguinte: como a gente constrói um plano de desenvolvimento do mentorado, isso agora é geral, para qualquer tipo de mentor. A gente constrói um plano de desenvolvimento mentorado. Nesse plano, ele tem a visão do futuro dele,
tem as metas que ele precisa bater para atingir essa visão do futuro, e tem todo o conjunto de submetas que ele precisa cumprir para atingir cada meta. E cada elemento desse tem um indicador. Vai ter um indicador. Então, o que é que a gente pode até dizer de uma forma bem genérica, ampla, né, abrangente? Ele pode medir o sucesso dele medindo o quanto ele conseguiu fazer de tudo aquilo que ele tinha projetado. Porque se ele conseguiu fazer, digamos, 70%, 80%, que ele está a 70%, 80% do alvo final dele. Né? É uma maneira de medir também isso. Fábio. Na verdade, eu ia trazer, bom, boa noite a todos. Essa informação, esse questionamento do medidor de sucesso, quando eu falo do meu mentorado, não pensando em empresa, mas o meu mentorado individual, eu ia trazer um pouco esse olhar que você acabou de falar, como dúvida, então você respondeu, mas eu aproveito também e pergunto quais as dicas que vocês têm para quem de fato quer iniciar como mentor profissional, né? Por exemplo, no meu caso, eu fiz o curso do Paulo, eu acabei atuando como mentor, como voluntário em duas ONGs, né? E agora, que dica que vocês, por exemplo, me dariam ou dariam para aqueles que realmente querem entrar como mentor profissional, além de aluno pro bono ou de mentorado pro bônus, até em função das dificuldades que vocês tiveram ao ingressar num mercado como esse, né? Um mercado que às vezes ainda pode gerar dúvidas, como a gente comentou, né? Sobre a própria questão do mentorado, né? Um mercado um pouco agressivo por essa dificuldade, até pela diversidade que a gente tem nas áreas, né? Cada um entrando numa área diferente. Eu não sei se existe uma receita, mas pelo menos uma dica, e até em função do que vocês passaram, talvez até como dificuldade, que dá para dar uma aliviada. Eu deixo para qualquer um de vocês aí, de repente, puder responder. Quem responde? Não sei se Contribui um pouquinho. ou se não Eu acho que quiser eu já contar o falo muito, segredo. mas eu cedo para Carla. Oi? Bom, primeiro, Fábio, eu acho que uma coisa que eu tinha muita resistência são as mídias sociais. Eu tinha muito preconceito em aparecer, mas eu vi que ela é necessária, né? Porque as pessoas precisam conhecer você. O que o Fábio tem para oferecer? Qual que é a expertise do Fábio? Qual que é a área que você domina? Como você contribui? Então, acho que o primeiro ponto é você se vender. A gente precisa, de alguma forma, que as pessoas ouçam a gente falando, escrevendo, dando opiniões, participando de workshops, lives. Às vezes é cansativo, mas tem muita troca, tem muito aprendizado. E depois, a segunda dica é o networking que você já tem. As pessoas que já te conhecem, as pessoas que já trabalharam com você, essas foram as minhas principais entradas. Eu comecei com pro bono, eu também participo do IVG até hoje, e por um tempo eu mantive os dois, o pro bono, e aí começou a vir as mentorias mesmo de forma profissional. E ela veio da minha rede, da rede das pessoas com quem eu trabalhei, que me conheciam, viam a minha história e se inspiraram para poder identificar que eu, como profissional, pela minha história, né, pela minha atuação, poderia ajudá-los. Então, eu digo que a mídia ela é necessária, né, não é só a única fonte, o networking para mim foi o ponto principal também, e praticando, porque a indicação acaba acontecendo, né? As pessoas acabam indicando um ao outro, e aí realmente isso cresce. Então, basicamente, eu sugiro isso. No podcast vai ter mais informações, Tá bom, mas é isso. eu vou ouvir. Olha, Fábio, eu vou te Obrigado. dizer que eu, Carlos e Marcelo, já conversamos tanto sobre isso, né? Logo que a gente terminou o curso, nossa, a gente fez o curso junto, todas as atividades do grupo, enfim, a gente formou um elo muito forte. E a gente passou exatamente isso, né? E a gente conversava muito sobre isso, né, Marcelo e Carla? Nossa, como a gente vai
prospectar, né? E acho que nós três fomos por esse mesmo caminho, né? Das redes sociais, o LinkedIn ajuda muito, 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 né? Até a Renata, que está aí, a Renata me ajudou muito a construir minha logomarca, assim, a organizar como a gente coloca a mentoria como um produto e como a gente se vende. Porque eu acho que é uma dificuldade de todos nós se vender, né? Então, é escrever, é falar, e olha, persistência, porque no início você faz, a gente reunia, né? E não via nada, aí você começa com o pro bono, mas uma coisa que eu vejo assim, que a gente fez, que deu muito certo, é sempre colocar os depoimentos. Você está fazendo mentoria com alguém, mesmo que seja pro bono, você bota fotinho lá do encontro da mentoria, né? Eu, como a Carla também, e o Carlos, né? Eu também participo do IVG. A gente entrou em outros grupos também que nunca foram para frente, mas a rede de relacionamento também. E à medida em que você faz o pro bono bem, as pessoas acabam te indicando. Então, Sim, assim, os meus pro bonos, eles me indicaram clientes pagos. E a indicação, ela vai muito, né? Mas a gente precisa construir o que a gente chama de prova social. As pessoas têm que entender que a gente tem expertise naquilo que a gente está fazendo. E nesse sentido, as redes sociais, elas ajudam muito. É muito cansativo. Tem uma hora que a gente cansa, a gente surta, vamos fazer mais gente, não vou mais postar nada. Mas, enfim, é o caminho. Pelo menos a nossa, né? A nossa experiência Isso. foi muito semelhante, né, Marcelo? A E gente só para entrou por essa porta. legal, Perdão, Teresa, obrigado. só para complementar, é importantíssimo você ter a sua marca. Quando fala de Uhum. branding, e a Renata está aqui, e realmente a Renata, para mim, foi o caminho das pedras nesse sentido. Estruturar a sua marca, estruturar o seu propósito, É. criar um planejamento para você divulgar é muito difícil, né? Eu vim do mundo corporativo, a hora que ela falou, Carla, a gente tem esses caminhos, eu falei, meu Deus, como começar? Então, tenha um profissional também para te ajudar no começo. Eu lembro do Paulo no curso falando, não dá para a gente fazer tudo. Você vai cuidar de mídia, de marketing, de post. Então, precisa ter bons profissionais, pelo menos nesse começo, para você achar o seu caminho, a sua forma de trabalho. E realmente, isso foi muito importante, muito importante. Maravilha. Obrigado, hein, gente. Vou só acrescentar uma coisa, Fábio, aqui. Você que tem um relacionamento largo no mundo corporativo, né, por conta É. dos Uhum. clientes, o mundo corporativo me abriu as portas. Por quê? Porque o que eu quero dizer é o seguinte: se você já tem uma confiança em você gerada, e Uhum. agora você se apresenta com a outra faceta, uma coisa existe, pelo menos eticamente as pessoas confiam em você. Elas já Uhum. conhecem você. Você já é fornecedor dela, por exemplo, da empresa e tal, e o pessoal que lida com você sabe que Fábio é o cara, é um cara correto. Então, se Fábio está Uhum. apresentando uma nova ideia do novo serviço que ele vai prestar, eu não vou olhar de lado isso. Eu vou olhar que Fábio é sério, é estudioso, faz coisa bem feita. Então, provavelmente essa nova atividade também é uma coisa boa. Vamos experimentar? Uhum. Isso funcionou muito bem para mim. Então, eu, por exemplo, durante o próprio mestrado e no fim, eu comecei a testar os modelos, um modelo especificamente de mentoring dentro de organizações que me abriram as portas. Por quê? Porque eu era consultor em gestão da qualidade de vida do trabalho, conhecia vários Uhum. RHs. Então, eles me abriram as portas para fazer pilotos lá dentro e ver como a coisa funcionava. Foi aí que eu pude aprimorar o método de um modelo americano que não cabia perfeitamente na cultura brasileira, eu comecei a modificar até o modelo desse certo. Depois eu passei a oferecer. Aí ia na diretoria de RH de uma empresa que me conhecia como consultor em gestão da qualidade de vida e dizia, eu tenho coisa nova. O que é isso, coisa nova? Eu disse, é mentoring. E o que é isso? O problema do mentoring hoje ainda é esse, você tem que explicar o que é, né? Aí eu digo, olha, é assim, 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 assim. A primeira pessoa que eu apresentei, ela disse assim, eu quero. Assim mesmo. Foi assim uma
surpresa do, opa, vamos lá, vamos fazer e tal. E por aí foi. É. E outra coisa, eu trabalhei muito de graça também, sabe? É, Muito, lógico, dei né? muita coisa gratuita para poder ser conhecido, para poder testar, Claro. para poder aferir. Teve empresa que só me contratou depois de eu fazer de graça lá. É, Então é exatamente. isso, Não tem você outra tem que forma. começar do zero mesmo, principalmente uma Perfeito. coisa que pouca gente sabe o que é. Se fosse vender um Maravilha. carro, é diferente, né? Todo mundo sabe o que é um carro. É, exatamente. Obrigado, Edgar, gente. Só Obrigado. complementar, Fábio. Eu sei que o horário está meio apertado, Paulo, desculpa. É, Fábio, eu falo em duas palavras sempre: constância e relevância. Constância é o que nós falamos aqui. Às vezes a gente cansa um pouco, posta menos, divulga menos, depois a gente posta mais. Relevância. Por exemplo, semana passada eu tive um artigo meu divulgado pelo LinkedIn Notícias. Então, você pode ser top voice. Eu já fui top voice mentoring, aí perdi, porque você tem que manter por 3 meses. Aí eu trabalho de novo bastante e volto a ganhar. Isso tudo vai trazendo o teu networking, as pessoas do teu relacionamento para a tua relevância. Só que o que traz relevância é constância. Aí o que veio primeiro, se é o ovo ou a galinha, eu não sei. Mas que você precisa das duas coisas para chegar lá, certeza absoluta. Então, se quiser entrar no meu LinkedIn, Carla e Tereza trabalham muito isso também. Marcelo Branco Mota vai lá e olha, faz newsletter, não faz 15 dias, faz uma vez a cada mês, mas vai divulgando o que você pensa, o que você gosta, o que você entende, e é o que o Paulo falou. O teu círculo de amizades, o teu networking vai enxergar e vai te indicar te Uhum. contratar. É assim que começa, mas lembra das duas palavras, relevância e constância. Elas são Tá. Então, fundamentais aí. estão Obrigado. anotadas. beleza. Obrigado, viu? Doutor Muito Edgar obrigado. também, por favor. Bom, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Sou engenheiro mecânico, metade da minha carreira na área de operações e a outra metade com gerente de projetos. Depois mestrado para poder dar aulas. Tenho dado aulas quando elas aparecem, MBA de gestão de projetos. E por tudo isso que eu vivi, eu decidi que eu queria me aprimorar nessa questão de mentoring. Fiz o curso com o professor Paulo no final do ano passado. E estou tentando batalhar essa trilha que alguns de vocês já estão há algum tempo percorrendo, né? Outros começaram também. E parte do que foi falado aqui para mim é claro, então eu tenho tentado publicar no LinkedIn constantemente e coisas relevantes, né? Então a minha pergunta, ela vai de frente com uma coisa que eu estou vendo muito assim escancarada, sabe? Há 3 semanas eu comecei a publicar sobre inteligência artificial. Apesar de eu não ser um especialista em IA, eu pesquisei muita coisa, matei a saudade da minha época de mestrado, pesquisei bastante coisa para começar a escrever. O Fórum Econômico Mundial foi uma fonte importante até para eu poder abordar a questão das projeções, das oportunidades de emprego e com relação à disputa com a inteligência artificial e automação. E isso foi evoluindo, evoluindo. E o final da história, não sei se todos acompanharam, mas a coisa de 3 semanas ou 4 semanas, um mês, eu não sei, foi divulgada uma notícia que a NetDragons, que é uma empresa chinesa enorme do grupo de jogos, Eu vi. aplicativos e tudo mais, treinou uma inteligência artificial por 6 meses, porque elas, além de fazer as coisas, elas têm agora a possibilidade de aprender, observando quais eram as ações, as atitudes do Tim Cook, do Elon Musk e todos esses caras aí que são papas de administração e simplesmente demitiram o CEO deles e colocaram uma CEO para ser praticamente o CEO da empresa, né? Então, isso mostra para o mercado e para quem está trabalhando, quem está buscando colocações e tudo mais, se formando, principalmente essa juventude toda, e é importante a gente ver. Então, nessa linha, eu gostaria de perguntar a vocês, eu já vi que o professor Paulo já está dando as inserções dele de inteligência artificial, né? Porque em algumas coisas eu percebi que na área de mentoria a gente pode ficar tranquilo, porque a questão da intuição, que é a palavra que o professor Paulo utilizou na resposta dele, isso é uma coisa que vai ser muito difícil que esse recurso tecnológico consiga. A parte de interação,
que é o que a gente usa quando a gente faz o mentoring autêntico, né? Essa empatia e essa conexão com o mentorado também acho que dificilmente vai se perder. Mas o que eu vi em algumas outras profissões que eu fui fazendo analogias é que a gente vai ter que se adaptar a isso também. Então, eu penso assim, né? E eu gostaria que vocês dessem a visão de vocês, que mesmo a gente trabalhando numa área onde tipicamente é pessoa e pessoa, e é fato notório isso, eu não tenho dúvida com relação a isso, mas eu acho que aquele profissional que ele não tiver acompanhando essas tendências, ele pode perder espaço. Tanto é que eu estou no esboço do meu próximo artigo lá, que eu vou falar do gerente de projetos, que é a minha formação, sou certificado pelo PMI e tudo mais. Eu comecei a fazer uma analogia, o que que eu perco, o que que eu ganho, para poder ter certeza dos caminhos e daquilo que a gente vai colocar no LinkedIn, que é uma ferramenta poderosa, e acho que a gente tem que colocar isso com muita seriedade e muita responsabilidade. Então, a vocês que já estão no caminho e tudo mais, eu gostaria de saber até que ponto vocês já estão pensando nisso ou estão utilizando, utilizam de que forma, porque a gente sabe que, é óbvio, pelo que eu falei, algumas coisas não é possível encaixar na mentoria, que não existe, mas eu acho que a gente vai ter que ter esse, vamos dizer, suporte, vamos dizer assim, né? Como o professor Paulo falou, em algumas ferramentas, em algumas coisas que você veja que tem a necessidade de desenvolver, e esse perigo todo que está aí, né? CEOs agora é IA no lugar de pessoas humanas, vamos falar assim, né? Então, essa é a minha provocação e pergunta aos colegas aí que já estão mais tempo na briga aí. Se eu puder dar um depoimento rapidinho com o Humbert, eu trabalho um pouco também com essas questões de inteligência artificial, e uma das profissões que mais tem sido buscada no Vale do Silício e em algumas outras regiões, que é uma profissão que a gente até imaginava que estava fadada ao fim, é de filósofo. Eu falo, pô, filósofo e inteligência artificial? Sim, porque os filósofos, e assim como eu acho que nós nos encaixamos em algumas coisas disso, tem algumas questões éticas que a IA não vai responder. Tem questões comportamentais, questões sentimentais e de empatia que a IA não vai conseguir responder. Então, assim, é lógico que é uma ameaça e uma oportunidade. Assim como o Paulo usa, eu uso para várias coisas, pego muitos erros em inteligência artificial. Hoje mesmo eu fiz uma pergunta, ela respondeu, eu falei, mas não seria melhor assim? Ela falou, você tem razão, você está certo. Eu falei, pô, então não preciso de você, né? Então, assim, eles estão aprendendo muito, mas o fator humano de empatia, de questões éticas, e aí vai um cuidado, que se você ensina uma inteligência artificial de forma errada, tipo, faça um desenho de uma mulher bonita, o que que é mulher bonita? O que que está impregnado de racismo ou de várias outras coisas? Em cada país isso pode ser diferente. Então, assim, eu acho que é um ponto legal que você levantou, mas eu acho que isso, para a gente, mentoring, eu acho que abre mais oportunidade do que ameaça. Assim, é a minha opinião. Não, Fernando, eu entendo e concordo com isso que você comentou, né? E a preocupação dessa contratação de filósofos é porque eu fiz questão de gravar uma letra que eu vi nas pesquisas que eu fiz, que falava ainda. Então, eu acho que a pretensão, ela é muito maior, né? Mas, com certeza, o que você falou, para mim, é também a linha que eu estou imaginando, que a gente vai ter que saber utilizar. E eu lembro sempre daquela frase que eu aprendi lá na primeira vez que eu vi computador, né? Garbage in, garbage out. Se você colocar lixo no computador, ele vai te devolver lixo. Então, é esse cuidado e, sem dúvida, isso, né? Mas eu digo assim, porque com as questões mais técnicas, né? Assim, às vezes, né? Eu vejo que vai ser complicado essa briga, né? Mas algumas coisas, elas acontecem e se constituem na relação, né? E a gente precisa entender também a imprevisibilidade do ser humano, né? Até que ponto a IA vai dar conta de tudo isso? E muitas coisas acontecem, se estabelecem na interação entre duas pessoas. Aliás, a gente se constitui na relação com o outro. A gente pode ter facetas diferentes nas diferentes relações que a gente tem.
Então, tem alguma coisa, eu acho que a IA tem coisas muito boas, eu também uso, acho que a gente tem muitos ganhos, mas eu vi essa reportagem também, eu fiquei imaginando, eu falo, quero ver a hora que isso vai dar errado, né? Porque é, tem algumas coisas que elas só acontecem na relação e na interação, que uma máquina, por mais que ela seja parametrizada, ela não vai alcançar, ela não vai conseguir, porque tem alguma coisa que só depende da humanidade da gente. Essa é a minha opinião. Perfeito. Não, mas é a minha linha também. Inclusive, na parte da gestão de projetos, o que eu estou fazendo é separar exatamente aquilo que eu acho que isso vai ser um suporte importante e, para mim, imprescindível, e onde que ele não tem jeito de substituir. Eu acho que no mentoring acontece a mesma situação. Ele não vai substituir nunca, ainda mais pela filosofia que a gente aprendeu com o professor Paulo aí, como é um mentoring autêntico, né? Que não tem como fazer diferente. Vou colocar uma coisa a esse propósito para vocês aqui. Eu faço parte de um grupo de estudos de inteligência artificial relacionada com mentoring. E por que eu inclusive, criei esse grupo? Por conta da minha preocupação em relação a isso. Porque assim como tudo está distorcido na área do mentoring, também começa a distorcer na área de inteligência artificial relacionada com mentoring. Aí começa a sair matéria na CNN, aí que 40 e tantos % das pessoas entrevistadas, dos jovens entrevistados, preferem a inteligência artificial a ter um mentor de carne e osso. Tá entendendo? Começa a aparecer um negócio desse. Sério? Sério. E aí, isso é uma pesquisa feita por algum instituto, sei lá onde, né? Tá? Aqueles nomes que vão aparecendo. Mas existe já uma divulgação já que, para mim, distorce tudo. É o seguinte, nós estamos muito no começo dos estudos, mas a conclusão, pelo menos a vontade que nós temos de concluir é a seguinte, que a inteligência artificial ela pode ser um estimulador para você, não um decisor para você. Essa é uma diferença fundamental. Então, você se inspira nela para fazer coisas. Por exemplo, para fazer a ferramenta que eu fiz há uns 3 meses atrás, eu fiz um grande discurso para ela, dizendo tudo que eu pretendia fazer, que eu queria criar um novo tipo de avaliação, assim, do mentores, mentorados, blá, 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 blá. Rapaz, ela me deu uma lista de 5 ou 6 coisas. E eu comecei. Eu acho que você sabe mais. Pode me dizer mais algumas coisas? Ela colocou mais 7. Daqui Fez a uma pouco eu mentoria disse... com a máquina, hein, Paulo? Eu digo, mas Fez uma espera aí, mentoria autêntica. você sabe mais. Vamos lá. Ela foi, colocou. A partir de um certo ponto, ela começou a se repetir, começou a dizer um monte de bobagens. Eu filtrei tudo que ela disse. Eu sabia, só que eu não tinha capacidade de listar tudo aquilo de uma vez só. Não viria na minha cabeça nunca tudo aquilo. Então, essa foi a grande vantagem de ter usado essa ferramenta, porque ela fez com que aparecessem coisas que eu sabia, mas eu não tinha uma capacidade de, naquele momento, de juntar tudo aquilo. Então, aí eu peguei, arrumei tudinho, joguei no lixo tudo que eu... Tinha umas bobagens terríveis. Assim. Joguei no lixo e tal, pronto, ficou. Uma ferramenta com 15 itens lá, uma beleza. Funcionando, já foi aplicada, já foi aprovada. Entendeu? Então, a gente tem que usar isso como um auxiliar, não como um comandante das nossas... Ô, Paulo, você deve ter colocado inteligência artificial para procurar lá um psicólogo para ela, né? Deve ter enlouquecido a inteligência qualquer dia vai artificial. acontecer isso. Não é, Tereza? Eu acho que a psicóloga aí vai ajudar também a inteligência artificial quando enlouquecer muito, né? Quando pegar gente assim que quer enlouquecer a inteligência artificial, de repente ela vai precisar de ajuda também. Aí foi, eu acho que o momento que ele enlouqueceu, quando ela começou a dizer umas coisas sem mais sentido nenhum. Né? Primeiro ela começou a repetir as mesmas ideias com outras palavras. Mas daqui a pouco começou a inventar coisa e tal. Tá na hora de parar. Então ela chegou a listar 50 e tantos itens. Desses eu aproveitei uns 10 e criei mais 5 em cima de algumas coisas que ela colocou, mas não estavam bem definidas. Então ficou lá, a ferramenta legal, tá funcionando. Entendeu? Mas assim, eu tive o comando, ela não me comandou. Entendeu? Eu acho que isso é o fundamental. Gente, passamos meia hora, viu?
Passamos meia hora da hora. Zudene, você quer falar? Eu ia só dar uma dica de como é que eu faço para dar inteligência artificial de um processo só, o tanto que me ajuda. Por exemplo, eu faço conteúdos para o IBMEC. E aí, lá no IBMEC, você tem que fazer 30 questões de simulado, mais prova. Então, são milhões de questões de múltipla escolha. E, às vezes, eu pego o conteúdo, coloco lá, e ela me traz o simulado mais ou menos pronto, e eu vou arrumar aquilo. É muito mais fácil arrumar do jeito que já vem organizadinho, do que eu estar ali criando um por um, Pois é, sabe? Então, mas para mim, tudo que ela apresentou você sabia. Essa que é a questão. exatamente. Entendeu? Isso. A gente não dá para confiar nela, porque vem loucura, né? Então, assim, ela me deu uma agilidade legal. Agora, tem coisas que ela não vai saber, né? Até no próprio DISC, né? A gente, não vamos falar que uma pessoa que é D, todo mundo é igual, né? Então, a inteligência artificial também, né? Ela não tem todos os algoritmos, né? Muito bem. Carlos, você já tem som para finalizar com a sua... Não tem som? Cadê? Tem som? Não tem. Tá sem som. Bom, fica para a próxima, então. Lamento. Faz um Muito. podcast depois com só a parte do Carlos, que não deu para É uma ideia, né? É uma ideia. Mas, aliás, existe uma entrevista feita com o Carlos e com o Agostinho, né, sobre mentoring social. Está lá no meu canal do YouTube. Tem uma playlist chamada Roda de Mentoring. Todas as rodas ficam gravadas. Tá? Gente, bom, antes de me despedir de vocês, eu vou colocar aqui no chat, tá? Primeiro, o QR Code do podcast. Apareceu aí. Se você usar o QR Code, vai chegar lá no podcast. Agora eu vou colocar o link para quem não gosta de usar QR Code. Tá também no chat. Fora isso, vocês vão receber por e-mail não só a informação do podcast, mas também o primeiro... Nós prometemos 4 materiais, né, sobre mentoring. Então, há um primeiro material, que a gente está chamando isso de bônus, é sobre exatamente essa reflexão da autenticidade do mentoring, do que é realmente ser um mentor verdadeiro, e um pequeno questionário para você checar o que é preciso para você conseguir ser um mentor autêntico. Ok? Já está no e-mail, né, Renato? Ok, já chegou no e-mail para todo mundo. Então, devido ao adiantado da hora, né, vamos encerrar, mas eu agradeço imensamente. Nós mantivemos aqui 53 pessoas, né, durante um grande tempo. Agora o pessoal já não está realmente podendo ficar, já está. A estatística deu errado, né, Paulo? Era 30 na sua conta. Pois é, foi acima da média esperada. Realmente foi. Coisa boa é assim mesmo. Maravilha. Muito bom. Bem, gente, muito obrigado, não é? E até o próximo encontro daqui a 2 meses. A roda de mentoring se repete a cada 2 meses, não é? Até outubro. Tá bom? Então, na próxima a gente manda a divulgação e espera também todos vocês aqui, né, para participar cada vez mais. Obrigado. Tchau. Gente, boa noite. Obrigado aos nossos convidados. Obrigado. Tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau. Paulo, um abraço. Outro. Ô, Guilherme, um abração. Tchau.